Meus irmãos, depois de muito trabalho, muito pó, o período de tabernáculo da nossa igreja, para vocês entenderem o que é que esse passo da gente trouxe para a gente, né, de crescimento aqui na igreja. Todas as cadeiras que vocês estão vindo para a nossa nova membro, né, aqui, que é essa coluna aqui, para a segunda coluna, foi todo esse espaço de cadeira aí que a gente ganhou. As cadeiras começavam aí na segunda pilastre. De lá para cá é a quantidade de cadeiras que a gente ganhou. Tanto que a gente nem tem cadeira para botar lá fora. Ficou tudo lá de dentro. Tá bom? Então é um presente da parte do nosso Senhor. E é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa ter um espaço que permite a gente divulgar o nome do Senhor, para que mais pessoas possam estar vindo, glorificando e santificando o nome do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Isso é para cada um de nós. Todos nós temos essa responsabilidade renovada de agora incentivar ainda mais a evangelização, usar o nosso tempo para estar falando do amor de Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos. Numa família e numa sociedade, Deus reservou ao homem o papel de proteger a sua família, proteger os mais fracos, em ser o principal provedor da casa. Deus nos deu o privilégio de termos mais músculos e por isso nos cabe o papel da força, de trocar o gás, virar o garrafão e outras atividades dentro de casa. E também, biblicamente falando, Deus reservou aos homens o papel da liderança na casa, de conduzir aquela família para o bem e para a honra e glória de Deus. Mas infelizmente e comumente tem acontecido, muitos homens se eximem dessa tarefa e alguém vai acabar assumindo, as mulheres, as mães, avós e outros responsáveis, e as coisas andam, mas não andam do mesmo jeito. Agora imagine você, um filho novo querendo assumir o papel do pai. O quão difícil seria para um filho, ainda em formação, com toda a sua limitação, querer assumir o papel do pai. Seria uma coisa complicada, difícil e em alguns casos desastrosas. E eu venho falando e eu vou continuar repetindo, porque a gente não finalizou, apesar de que a gente vai dar uma pausa na exposição do capítulo 6 de Mateus. Nós estamos expondo o Sermão do Monte inteiro, mas o capítulo 6 de Mateus, Jesus está enfocando nos aspectos, nos temas correlacionados com nós sermos filhos de Deus. Então Jesus trabalhou os primeiros 3 aspectos da devoção, falando que a nossa devoção precisa buscar em intimidade o nosso Pai e o nosso Deus, e que isso não deve ser marcado pelo desejo de ser visto, pelo desejo de ser aplaudido pelos homens, porque o foco é ter intimidade com o Pai. Uma intimidade quando nós estivermos ajudando os outros, focando nisso, porque isso agrada ao nosso Pai, a gente deseja agradar a Ele acima de todas as coisas. Uma intimidade na oração, onde nós tratamos aqui delongadamente o Pai Nosso, visando que Jesus nos ensinou esse caminho maravilhoso de ter a Deus como nosso Pai através da obra e sacrifício dele. Mas principalmente que a oração é um momento de conversa e intimidade de Deus com seu Filho. Então por isso ele deve ser mantido dentro da intimidade, para que nós possamos desfrutar dessa maravilhosa conversa, desse relacionamento com Deus. E por fim nós tratamos aqui da perspectiva do jejum, onde o jejum não deve ser feito para agradar aos homens, para satisfazer uma perspectiva social, mas sim para buscarmos a Deus de maneira mais intensiva. E há uma maneira bíblica que a gente conversou sobre isso. Caso você esteja chegando hoje e ficou interessado por esses assuntos, pode ir lá no YouTube da página da igreja. Todas essas pregações ficaram gravadas aí, você pode revê-las e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então Jesus nos ensina do versículo 1 ao versículo 18 que o nosso relacionamento com o Pai precisa ser um relacionamento sem hipocrisia. Porque se nós focarmos na resposta dos homens, nós vamos acabar perdendo
a maior maravilha que existe, que é um relacionamento profundo e íntimo com Deus, com o nosso Pai. E é muito interessante que agora a gente vai entrar num tema muito importante para a nossa sociedade, pois tem se tornado o mal do século. A partir do versículo 19, Jesus vai começar a ensinar sobre ansiedade. E é interessante que falar sobre ansiedade em 2023 é completamente diferente de falar de ansiedade em 2013. Tem sido uma realidade que tem tomado conta da cabeça, da mente e dos corações de muitas pessoas. O que é que tem a ver hipocrisia, ansiedade, paternidade de Deus, tudo no mesmo capítulo? Por que Jesus junta esses três temas? O hipócrita, ele corre atrás do elogio dos outros ao invés de buscar o elogio do próprio Pai. Ele tenta encontrar a segurança dele nos outros, ao invés de encontrar a segurança dele no seu próprio Pai. E o ansioso, ele se torna ansioso porque ele confia na própria força, e aí ele enxerga a incapacidade dele, e isso o deixa ansioso. Então, ao invés de encontrar e buscar força no seu Pai, ele se desespera com a sua própria força diante das circunstâncias. Um dos grandes problemas da ansiedade é porque é um filho querendo assumir o papel do pai, sem o mesmo conhecimento, sem a mesma força, sem os mesmos poderes. E a primeira forma da gente andar ansioso foi colocado aqui na semana passada pelo presbítero Wellington, dos versículos 19 até o 21, quando Jesus nos fala sobre não ajuntar riquezas aqui na terra. A primeira forma da gente andar ansioso é quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa alegria em coisas temporárias. Quando nós depositamos todo o nosso propósito, toda a esperança de paz e alegria em coisas temporárias, porque você vai o tempo todo ver a sua esperança, paz e alegria sendo ruída por esse mundo, roubada por esse mundo, e você vai andar ansioso, porque como você coloca a sua paz, a sua esperança em coisas temporárias, você vai ficar o tempo todo preocupado de você não perder a sua paz e alegria nas coisas temporárias da qual você depositou. E Jesus coloca que a solução para isso é não colocar o nosso coração nas coisas desse mundo, mas nas coisas eternas da qual Deus preparou para nós. Lá não tem ferrugem, lá ninguém rouba, lá as coisas não se estragam. Se eu colocar a minha paz, a minha esperança e minha alegria naquilo que Deus tem reservado para mim, eu não vou viver ansioso. Mas essa é uma das formas. É quando nós colocamos o nosso coração nos tesouros errados. E eu quero trabalhar com vocês hoje a segunda forma da gente viver com ansiedade. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, clamamos a Ti, Senhor Deus, nessa noite, para que o nosso coração seja entregue na Tua presença, para que o Teu Santo Espírito ministre no nosso coração, e nós possamos aprender, ó Pai, de maneira tão profunda, verdadeira e transformadora, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, a razão pelo qual o Senhor nos trouxe para cá hoje à noite.
O Senhor nos trouxe para cá para nós adorarmos ao Teu nome juntos. O Senhor nos trouxe para cá para confessarmos os nossos pecados juntos. O Senhor nos trouxe para cá para entregarmos os nossos dízimos e ofertas, Senhor Deus, como forma de adoração. O Senhor nos trouxe para cá para nos alegrarmos na comunhão dos santos, Senhor Deus. E o Senhor nos trouxe para cá para ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, nessa noite, através da exposição das Tuas sagradas Escrituras. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A visão é um dos sentidos mais importantes do nosso corpo. É interessante que é o segundo maior medo do ser humano. O primeiro é de morrer. O segundo é de ficar cego. Ver é uma atividade que leva muito tempo para a gente poder desenvolver. É uma atividade muito mais cerebral do que física, vamos dizer assim, né? Ótica, né? De usar o olho. Mais ou menos 70% do que a gente aprende através dos olhos. E é interessante que o olho, como órgão, é um instrumento exclusivo para processar luz. Ele só faz isso. Se você zerar a luz, o que é que seu olho vê? Nada. Ele é totalmente dependente de luz para poder ele funcionar. E uma das coisas interessantes também sobre o olho é que o olho não produz luz. A gente não é celular que tem uma lanterninha, né? Os olhos foram feitos simplesmente para captar a luz, para receber a luz que está externa a nós. E é interessante que toda a informação que vem dos nossos olhos define a atitude do resto do nosso corpo. Muito do que a gente faz depende daquilo que a gente vê. Se a gente vê algo voando na nossa direção, o nosso primeiro intuito é usar o resto do nosso corpo para nos proteger. Se a gente vê um carro vindo, a gente sabe que não é hora de atravessar a rua. Então, aquilo que a nossa visão vai dizendo, a gente vai processando as atitudes do corpo, até uma atitude simples como essa, como pregar. Eu olho e vejo o irmão que não está entendendo aqui, eu explico um pouco mais. O meu olho me ajuda no restante da atitude do nosso corpo. Agora, Jesus aqui não está tanto focado no sentido literal. Há esse aspecto também. Mas o intuito de Jesus aqui, ele está trabalhando o nosso coração. Lembre-se disso, desde o começo do capítulo. Ele está falando que o nosso coração precisa anelar mais o desejo do elogio de Deus. O nosso coração deve desejar mais intimidade com Deus. O nosso coração deve desejar os tesouros de Deus. E aqui o foco são os nossos olhos espirituais. Se os olhos são como uma luz para o corpo. Jesus nos ensinou, e a gente já tratou isso aqui, já faz um bom tempo, mas a gente tratou. Jesus, no livro de João, ele traz 7 eu sous. Ele veio para dizer aquilo que ele é. E um dos eu sous que tem em João capítulo 8, versículo 12, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. E a conexão que a gente faz uma coisa com a outra é muito simples. Quem nunca viu a Jesus, quem nunca o conheceu com os olhos da fé, não conhece a luz, logo não pode enxergar nada. Porque o nosso olho espiritual também não produz luz. Eu preciso que ela venha de fora para mim, para que eu possa perceber a luz. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo nos ensina sobre isso. Ele fala: as coisas espirituais se discernem de maneira espiritual. Se Jesus não foi a primeira coisa que eu vi, eu não vou entender mais nada espiritualmente. Jesus é o momento do novo nascimento. Jesus é a primeira luz que entra nos nossos olhos, que permite que a gente enxergue todo o resto das verdades espirituais. Então o que Jesus está chamando aqui de olhos bons. Seus olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, ou seja,
quando o seu olho está funcionando, quando o seu olho está captando a luz. Então todo o seu corpo fica cheio de luz. Os olhos bons são aqueles que veem com perfeição. São aqueles que veem com o olhar de Deus, com o olhar espiritual. Tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente vivencia, as experiências da vida são olhadas à luz do Evangelho e da mensagem de Jesus Cristo, à luz da sabedoria divina revelada nas Escrituras. Uma das outras traduções para esse olho bom aqui é uma lealdade. Quando nós temos diante de nós apenas um propósito, tudo é olhado através de Jesus, sem desvio, sem desfoque. Isso é muito importante, porque quando nós temos o nosso olho apto para receber a luz, a gente pode enxergar as mesmas circunstâncias de maneira muito diferente. Quando nós cremos em Cristo Jesus e aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós podemos olhar para cada circunstância com o olhar da sabedoria divina, com o olhar do propósito divino, da soberania e da bondade de Deus. Quando eu passo por uma situação difícil, eu sei de uma coisa: meu Deus não saiu do trono. Eu sei que Deus está no controle dessa circunstância que eu não estou no controle. Eu posso crer na bondade de Deus, por mais que eu esteja em sofrimento. A gente estava conversando sobre isso na escola dominical. Por mais que as circunstâncias estejam bagunçadas ao meu redor, eu sei que o meu Deus é bondoso e Ele vai mostrar a bondade dEle em algum momento e eu vou poder enxergar. A ansiedade, ela invade o nosso coração, porque nós não lemos esse mundo com os olhos certos. Nós olhamos para esse mundo com o olhar do nosso coração, não com o olhar da palavra de Deus. E quando nós perdemos esse foco, quando nós permitimos que o nosso coração siga o seu fluxo, faça aquilo que Ele quer, a gente se desvia da soberania de Deus, a gente se desvia da bondade de Deus, a gente se fixa nas circunstâncias, a gente se fixa na nossa fraqueza e a gente perde de vista o caráter de Deus. E aqui eu preciso dizer uma palavra para você. Nenhum medicamento vai corrigir como você lê as circunstâncias. Ele trata o sintoma, mas ele não trata a causa. Ele não trata a insegurança do coração. Ele não trata o coração que ainda precisa aprender a confiar naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas não existe só os olhos bons. Jesus fala que, porém, se os seus olhos forem maus. E aqui a gente tem o que Jesus parece dizer, que a gente pode caminhar por dois caminhos. De um lado você pode ter um olho que tem ponto cego, embaçamento, perda da visão parcial. E você pode ter um olho que não funciona de jeito nenhum, é cego. Quando Jesus nos dá a entender que o olho aqui se trata do coração, a gente precisa entender qual é a relação de olho com o coração. É que o seu coração guia os seus olhos para aquilo que Ele ama. Quando você gosta de carro, o que acontece quando você está andando na rua? Você fica vendo os carros. Eita, rapaz, olha aquele carro, tu viu, e o outro, hã? Por quê? Porque o outro não gosta de carro. Aí ele faz, menino que moto, o cara outro faz, hã? Cada um se fixa naquilo que ele ama. Os olhos são direcionados pelo nosso coração. O olho a mente cria o desejo e o olho alimenta esse desejo. Quando a gente passa aquele tempo, perdendo tempo nessa vida, né, na frente do celular, você fica olhando o quê? Aquilo que você ama. E o algoritmo sabe disso, viu? Que ele começa a mandar mais.
E a sua mente vai se viciando nas coisas desse mundo. E você acaba se perdendo tempo e colocando os tesouros e as expectativas sobre as coisas erradas. Jesus falou, que a gente já tratou sobre isso no capítulo 5, a partir do versículo 27, que adultério não era somente você se deitar com uma pessoa que não seja sua esposa ou seu marido. Adultério era o quê? Era olhar com a intenção impura. Jesus está falando, se você alimenta um desejo pecaminoso, é pecaminoso do mesmo jeito. Jesus, ao invés de tratar o que as mãos fazem, ele começa a tratar aquilo que o coração deseja. Porque quanto antes eu tratar, quando a esfera mais inicial a gente tratar, mais fácil da gente vencer a tentação. E o que Jesus também parece dizer aqui no versículo 23 é que pode ter momentos onde nós abrimos os nossos olhos, nós recebemos a luz de Cristo, mas a gente acaba se desviando dele e começa a focar as coisas nesse mundo, e é quando aquele olho que já viu a luz começa a se voltar para as trevas. O nosso coração e os nossos olhos precisam constantemente se alimentar das realidades espirituais. Há uma força, há um desejo neste mundo para que a gente se fixe nele, se gaste nele. E por isso que Paulo, compreendendo isso, nos escreveu Romanos e deixou para nós Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu vou ensinar para você uma dica, que nem faz muito tempo que eu aprendi, mas fez uma diferença muito grande. O nosso coração, ele vive dizendo coisas para nós. Ele vive pregando coisas que ele diz que é verdade. Só que o nosso coração, a gente já aprendeu em Jeremias, que Jeremias fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto. O nosso coração nos ensina coisas erradas. Ele nos traz sentimentos errados. Ele nos traz percepções erradas. Quando o meu coração começar a falar comigo, sabe o que você precisa falar para ele? Ao invés de você se entregar às emoções e às falas do seu coração, você precisa começar a responder Bíblia para ele. Vocês estão aqui hoje à noite tendo o privilégio de ouvir uma pregação da palavra de Deus. Mas isso é 40 minutos numa semana com 7 dias. Seu coração só fala com você no domingo à noite. Então você precisa pregar para ele sempre. Todas as vezes que o nosso coração tentar nos pregar algo diferente da palavra, eu digo, não é assim. Aquele momento da gente parece meio doido, né? Mas chama-se carne e espírito, tá? O nosso coração começa assim, Deus me abandonou. Não me abandonou, porque Jesus diz lá que eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Eu não vou aguentar, porque não vos sobreveio tentação que fosse você não poder suportar, muito pelo contrário, Deus proverá livramento para que vocês possam suportar. Ai, a minha carne está fraca, vamos orar, porque Jesus disse que o espírito está forte, mas a carne está fraca, então precisa orar, vamos orar. Todas as vezes que eu quiser me convencer de que eu estou fraquejando, que meu coração está indo por um caminho contrário à palavra, pregue a palavra para o seu coração. Traga ele de volta para a palavra. Por que? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansioso por coisa alguma, antes tornai conhecida diante de Deus com súplica e ações de graças. Consequência. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e coração em Cristo Jesus. Versículo 8.
Não sabe. Aí, por que está faltando? Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que merece elogio, se alguma virtude há. Seja isso aquilo que ocupe o vosso pensamento. Faz parte do tratamento. O tratamento da ansiedade envolve, primeiro, oração a Deus. Segundo, gratidão a Deus. Porque ansiedade você foca naquilo que você não tem. Gratidão você foca naquilo que você tem. Terceiro, confie que Deus vai tratar do seu coração, que Ele vai fazer coisas que você não vai nem entender. Por fim, alimente seu coração com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é o único que passa em todos os elementos de Filipenses 4:8. Aí, já tiveram 2 sermões dentro de um? Nós precisamos pregar as palavras de Deus para o nosso coração, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. É assim que a gente mantém os nossos olhos fixos na luz. É assim que ele não se embaça. É assim que a gente treina. A luta espiritual é para que a gente se acostume com a mazela desse mundo e a gente entre nos mesmos problemas que as pessoas desse mundo, com a mesma ótica, perdendo Deus de vista. Se nós não controlarmos os nossos olhos, o foco do nosso coração, a gente vai acabar pecando, a gente vai acabar se perdendo. Se a gente acostumar a olhar para tudo que deseja sem qualquer peneira do Espírito Santo, nossos desejos se transformarão em vícios, fazendo a gente se afundar sem saber até como é que volta para Deus. O olho mau, ele foca só nos seus próprios ganhos. Ele quer saber dos elogios, ele quer saber das recompensas daqui da terra. Ele esquece que tem tesouros incalculável prometido aos filhos de Deus. Agora para pensar a diferença que isso faz. Quando nós estamos nos propondo para ajudar alguém, se sacrificar, sofrer, se o que nós temos aqui é tudo que a gente tem, vai custar muito. Mas se tudo que eu perco aqui lá no céu tem infinitas vezes mais, você está perdendo o quê? Paulo entendeu isso. Minha oração é para que eu consiga entender também. Paulo disse: eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer circunstância. Eu não aprendi ainda não, estou aprendendo. Toda e qualquer circunstância. E pense num toda e qualquer circunstância. Porque era naufrágio, chicotada, prisão, altos status, poder, sabedoria, conhecimento, riqueza. Tudo isso Paulo teve. Chegava numa cidade, ele era tratado como rei, tinha um quarto só para ele, comendo café da manhã na cama. Na outra, era dado como morto de apedrejamento. E ele aprendeu a viver feliz em toda e qualquer circunstância. Sabe por quê? Porque ele disse: os sofrimentos dessa era presente não se comparam. Ele entendeu. Então ele fez: para mim, viver só tem um foco: Jesus Cristo. Quando eu morrer, lucro. E olha como a gente está distante da palavra de Deus. A gente pensa: viver é lucro, quando eu morrer, Cristo. Não é? A gente quer ganhar todo o possível aqui, quando eu morrer eu vou para Cristo. A gente inverteu a coisa. Não permitamos que o nosso coração e os nossos olhos foquem naquilo que não é a palavra de Deus. Se agarre à terra achando que isso aqui é o seu lar. Nós não estamos juntos do nosso Pai. Jesus disse: na casa do meu Pai tem muitas moradas, e Ele está preparando para vocês. Eu acho maravilhoso quando Jesus disse: eu volto para buscar vocês. Tinha uma propaganda, diz assim: o pior cego é aquele que não quer ver. Casa Luxótica. Quando Jesus fala: se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão?
E eu consigo ver algumas circunstâncias que se encaixam nisso que Jesus está dizendo. Primeiro, é quando nós pensamos que os nossos olhos são bons, mas na verdade são maus. É quando a gente acha que está tudo bem e no final da história a gente vai ver que estava tudo errado. Ou então, é aquele olho que já conheceu a verdade, mas tem se perdido no engano, tem negado a verdade e tem permanecido longe dela. Terrível trevas é quando nós conhecemos a luz e a abandonamos, ou quando nós achamos que conhecemos, mas a gente nunca viu a luz. Muitas vezes nós achamos que estamos com um corpo cheio de luz, como o texto nos fala, porque achamos que o nosso corpo é bom, dizemos que acreditamos em Deus, frequentamos o culto, damos o dízimo, ajuda quem precisa. O que é que ele pensa? Eu estou cheio de luz. Não dizem assim, ó, eu sou uma pessoa boa. Nós não somos luz pelaquilo que a gente faz. Não existe luz dentro de nós. Nós recebemos a luz. Nós somos seres iluminados pela luz, igual a lua. A lua não tem luz própria. Ela brilha por causa da luz do sol que reflete nela. Nossos olhos são verdadeiramente bons quando nós conseguirmos olhar para nós e percebermos que sem a luz que vem de fora, nós estamos em completas trevas. Que nós precisamos de Jesus Cristo, porque dentro de nós só tem aquilo que é contrário a Cristo. Por mais que eu tente fazer o melhor, sai o meu pior. É quando você entendeu que você precisa de um Salvador. Quando finalmente nós nos entregamos por completo a Jesus Cristo, quando nós temos a Ele como nosso Salvador, como nosso Senhor, é quando os nossos olhos passam a ser olhos bons, é quando nós enchemos na luz e um corpo luminoso começa a emitir luz, não dele, mas vinda de Cristo. Um corpo luminoso, por onde ele vai andando, ele vai iluminando um pouquinho. E ele acaba se tornando influência para os demais. Tem alguns que estão em tão densas trevas que quando a luz chega, ele quer fechar o olho, ele não quer que aquela luz fique perto dele. E tem outros que vão olhar e dizer assim: onde é que tu arranjou essa luz? Eu nunca vi isso. Quando isso acontece, é quando você encontrou o local para finalmente descansar o seu coração. Um corpo cheio de luz é um corpo que está focado em viver para a glória de Deus. Por isso que a gente colocou ali: Igreja Presbiteriana, a missão. E o nosso objetivo é simples: estamos em missão. Todo crente na terra está em missão. Nós não estamos aqui para se divertir. Nós não estamos aqui para curtir. Pode curtir? Pode, porque a mão de Deus é maravilhosa e nos permite. Mas qual é o nosso foco? A glória do nosso Deus. Nós estamos aqui para nos desgastar, cansar e servir ao nosso Deus com tudo que temos, somos e fazemos. Não importa a condição financeira, emocional, física ou a idade. Se nós entendermos isso, a gente vai conseguir viver essa vida como servo, com leveza, porque nada aqui é precioso. Tudo isso aqui que a gente está vendo, que coisa maravilhosa, 2 anos atrás não via nada disso. Vai tudo se acabar.
E eu não estou dizendo que Jesus vai voltar não, porque vai quebrar, vai ter que trocar, ou vai ficar sem, ou não vai ter dinheiro, ou a ferrugem vai comer. Mas o foco não é para dizer que tem, o foco é para servir. A ansiedade vai tomar conta do nosso coração se a gente colocar o nosso coração nas coisas erradas. A ansiedade vai tomar conta do nosso coração se a gente olhar para as coisas sem a sabedoria de Deus. Ainda tem mais atitudes que podem nos levar à ansiedade, mas aí são cenas dos próximos capítulos. Esse é um texto maravilhoso que o nosso Senhor nos deixa para nos ensinar uma coisa 2000 anos atrás, extremamente atual. O reverendo Billy Graham tinha uma frase que era muito interessante, pregador americano, um grande pregador. Ele disse assim: a nossa Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. Vê? Jesus ensinando para a gente sobre ansiedade. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o ser humano mais do que ninguém. E ele sabe que um dos sintomas da gente não se agarrar de Deus de verdade como o Pai é porque a gente fica ansioso, porque a gente quer assumir o lugar dele. Então eu espero que você possa continuar essa jornada conosco na exposição das Escrituras, e que você possa estar orando a Deus para que Deus dê sabedoria para você olhar para as coisas com o olhar do nosso Deus, da sabedoria da palavra dele. E para você aprender mais da palavra de Deus, venha para a escola dominical. Não se contente com isso aqui não. Queira mais, tenha sede espiritual por aprender cada vez mais de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o teu santo nome, Senhor Deus, e te agradecemos, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, porque o Senhor tem nos guiado, Pai, conforme a tua graça, o teu amor, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Senhor Deus, nos ensina a olhar para cada circunstância, para cada momento, com o olhar da tua palavra, Senhor. Que nós possamos, em momentos como esse, recordar, ó Pai, de quem tu és, do teu caráter, quem nós somos como filhos amados, que somos amados da mesma forma como o Senhor ama Jesus Cristo. Que nós possamos descansar o nosso coração sabendo que nós não somos órfãos, muito pelo contrário, o nosso Pai pode muito mais do que pedimos ou pensamos. Que constantemente nossos olhos sejam corrigidos pela lente da tua palavra. É assim que nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus.